Fala minha galera ligada no canal Bahia na Veia, vocês que me acompanham aqui em outras redes sociais. Hoje eu nem tô preparado, tô nem como do Bahia, tô com o Barcelona, estudando aqui. Mas dia 9 de dezembro, terça-feira, Brasileirão se encerrou domingo. E hoje nesse vídeo eu queria falar um balanço, fazer um balanço, falar sobre como foi a temporada do Bahia, do Esquadrão de Aço, em 2025. Não só Brasileirão, mas a temporada por completo. E também dar a minha opinião sobre o que eu achei, como torcedor, há mais de 10 anos do Esquadrão de Aço. Bom, galera, a gente começou o ano após uma classificação inédita, né, depois de mais de 30 anos à Libertadores. A gente voltou a disputar a Libertadores ali em 2025, mas a gente foi para a fase prévia, assim como esse ano. Só que ano passado foi com mais dificuldade, porque no segundo turno a gente derrapou totalmente, foi muito mal, né, tanto dentro quanto fora de casa. E ali na última rodada, precisando vencer, e se eu não me engano, dependia só da vitória mesmo, do triunfo, perdão. O Bahia só dependia só do triunfo, né, ali naquela última rodada contra o Atlético Goianiense, para a gente conseguir ir para pré-Libertadores. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu vencer por 2-0, gols de Lúcio de pênalti e Tassiano, né, e fomos para pré-Libertadores. Não era a fase de grupos, mas fomos para pré. Na pré, no início desse ano, enfrentamos o The Strongest da Bolívia, que é um time meio que tradicional ali, né? Vencemos por 3-0 em casa, empatamos de 1-1 na altitude, jogamos bem. No segundo jogo, na segunda fase, contra o Boston River, fora a gente não foi muito bem, tivemos até um gol no lado do Boston River, mas em casa a gente decidiu, foi para cima, e no gol de cabeça do Jean Lucas a gente conseguiu classificar. E fomos para a fase de grupos, onde caímos no grupo com o Nacional do Uruguai, a Atlético Nacional da Colômbia e o Internacional. Né? Ia ter confronto brasileiro, era o único, se não me engano, da fase de grupos que ia ter confronto brasileiro, o único grupo. O Bahia foi bem na primeira metade. Ida, o Bahia venceu 2 jogos e empatou 1. Foi isso mesmo. Vencemos o Nacional fora, pela primeira vez na história das Libertadores que o Bahia disputou. O Bahia venceu o primeiro jogo fora, gol do Eric Pulga, uma bela jogada ali do Jean Lucas, com o Lúcio Rodrigues e Cauli. O Bahia fez 1-0 e venceu. Empatou na estreia com o Inter em casa, em que o Bahia saiu na frente, mas tomou empate no vacilo com o gol do Ener Valencia. Inclusive, esses 2 pontos foi o que custou a nossa classificação ali para a segunda fase, né, as oitavas de final. E no terceiro jogo vencemos o Atlético Nacional jogando bem com o gol do William José, né, na frente não. Mas nos jogos de volta a gente não foi bem, não continuou no mesmo ritmo, muitos campeonatos, muito desgaste, a gente acabou não vencendo o Atlético Nacional fora, perdendo de 1-0 com um gol ali meio que bizarro, meio que questionável se valeu ou não. A gente teve algumas chances para empatar ou até mesmo para fazer o gol, mas não fomos bem no jogo, merecíamos perder. Contra o Nacional em casa, a gente jogou bem do primeiro tempo até quando conseguiu fazer o gol com o Jean Lucas, numa jogada ali com o José. Gol do Jean Lucas. A gente tava bem no jogo. Se a gente vencesse aquele jogo, a gente praticamente conseguiria se classificar. Mesmo que perdesse a última rodada ali, ia ter que depender de resultado, mas a gente teria uma grande chance de conseguir se classificar. Acabou que não deu certo. A gente acabou perdendo por 3-1 de virada. Nico Lopes, que já foi nosso carrasco quando jogava no Inter, em 2018, no Brasileirão, acabou sendo nosso carrasco também na Libertadores. A gente, em 2 contra-ataques, tomamos o gol, 2 gols, e tomamos um gol de cabeça ali sem marcação, uma falha de defesa. Primeira derrota na história nossa dentro de casa, em Libertadores, mas assim como a gente ganhou a primeira fora contra o Nacional, a gente perdeu a primeira em casa com o próprio Nacional. E futebol é assim, e principalmente uma competição como a Libertadores. A gente esse ano não tinha um elenco forte, né, para disputar ali, para conseguir uma classificação, para conseguir lutar por título, não tínhamos, a gente tem que ser realista, tinha um elenco ali para conseguir até se classificar, mas cair ali nas oitavas já e não teria como ir longe. No último jogo contra o Inter, a gente só dependia da gente, era só vencer. Assim como foi contra o Fluminense agora na última rodada. Mas infelizmente, saímos na frente, jogando bem, mas logo depois tomamos um empate e depois já tudo desmoronado, tudo indo pro brejo. A gente precisaria fazer outro gol, né, ia ter que remar muito, a gente tomou a virada e acabou sendo eliminado. Ou seja, os últimos 3 jogos a gente perdeu, né? E a gente perdeu ali realmente por desgaste, também por falhas, né? A gente também não pode culpar só desgaste ou viagens e etc. Mas isso também ocasionou muito para que o time caísse de rendimento. Assim também como foi no Brasileirão durante o segundo turno. Mas o segundo turno desse ano do Brasileirão, falando agora no Brasileirão, não foi tão mal quanto ano passado. A gente mesmo caindo de rendimento, principalmente fora de casa, fomos péssimos, só ganhamos um jogo no segundo turno, fora que foi contra o Corinthians logo na abertura do retorno.
mas não foi como ano passado, em que a gente não jogou basicamente nada, tanto dentro quanto fora de casa. Tanto que terminamos com 53 pontos e quase nem conseguiríamos ir para a Libertadores, só conseguimos porque o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras na penúltima rodada e a gente tinha perdido para o Corinthians de goleada de 3-0, né? Show do Memphis, do Garro e daquele time do Corinthians, né? E a gente tinha que ganhar, dependia só da gente, a gente conseguiu, né? Mas a gente, claro que tem que evoluir mais, só que esse ano a gente evoluiu muito mais. A gente tem que ser sincero, o elenco ainda é um pouco limitado, o Grupo City vai para o seu terceiro ano no futebol, gerindo o Bahia, né, 2023, 24, 25, e agora 26, na verdade, vai para o quarto ano gerindo o futebol do Bahia agora. E esse foi o ano em que a gente conseguiu a melhor campanha da história dos pontos corridos. Conseguimos virar a melhor equipe baiana em colocação, ultrapassamos o nosso rival, que tinha feito 59 pontos em 2013 e terminado na quinta posição. A gente terminou em sétimo, mas porque a nota de corte desse ano do campeonato aumentou muito mais, né? Ali do que do ano passado, e a gente terminou uma posição acima do que foi ano passado. Evoluímos muito bem, na minha opinião. Ainda tem que melhorar mais o rendimento fora de casa, claro que tem, mas a gente tem que ser sincero. E nas competições regionais e estaduais a gente dominou, né? No Baiano a gente acabou perdendo para o Jacuipense no jogo de ida, o time meio que reserva, mesclado. A gente, se eu não me engano, tinha ali competições a disputar a Copa do Brasil, Libertadores ali, e o Rogério Ceni decidiu botar um time todo reserva. A gente perdeu de 2-1 de virada de casa, mas goleamos de 5-0 fora, conseguimos a classificação para o final. E na final, vencemos o rival por 2-0. Podia ter sido mais. O Lute perdeu um pênalti, o goleiro do rival defendeu. Podia ter sido 3, até 4 ou mais, porque o Bahia perdeu inúmeras chances. Vitória nem atacou naquele jogo, né? E a gente foi com 2-0. No Barradão, Vitória veio para cima, como já era de se esperar. Precisava fazer 2 gols para pelo menos levar para os pênaltis. Fez um, ali aos 30 e poucos para 40 do segundo tempo. E depois de muitas confusões e tal, o Bahia conseguiu empatar na última bola do jogo. Lançamento, o Gilba domina na ponta esquerda, faz a jogada, toca pro Kaique que corta e bate, desvia na zaga, mata o goleiro do rival. E a gente faz o gol do título dentro do Barradão. Dando troco, né? Em 2024 a gente perdeu na Fonte Nova, depois daquela virada bizarra no jogo de ida, a gente empatou em 1-1 na Fonte Nova, perdemos o título pro rival do Baiano. Esse ano a gente dá o troco, ganha no Barradão e chega à marca de 51 títulos. O time nordestino com mais títulos, né? Ali, time nordestino não, perdão, time do estado com mais títulos estaduais, porque nordestino e brasileiro, o maior time que tem mais estaduais é o ABC. Se não me engano, o ABC tem 54 títulos estaduais, o Bahia tem 51. Mas parabéns ao Tricolor. E a Copa do Nordeste, foi confiança, foi fácil. Mas, cara, a gente tinha o Vitória, que podia ter se classificado, né? E eliminamos Fortaleza nas quartas, jogando bem. E eliminamos o Ceará na semi, ou seja, a gente chegou na final eliminando equipes difíceis que podia ser até um dos nossos adversários na final, mas não deu. Na outra chave tinha Vitória, CSA e Confiança e o Ferroviário. O Vitória tinha uma chave facinha para chegar na final contra o Bahia e ter um grande Bavi na final. O Vitória foi incompetente, não chegou na final e não tem que tirar o mérito nenhum do Bahia. Ganhou o seu título de número 5, foi Penta, perdão, campeão da Copa do Nordeste, ganhou o seu título de número 5. Penta campeão da Copa do Nordeste e somos, até o momento, o maior do Nordeste em quesito de Copas do Nordeste. Chegamos a 5, nenhum time tem 5. Por que o Tricolor até agora? Porque o Bahia não vai disputar a Copa do Nordeste, mudou o formato. Quem vai para alguma competição sul-americana não disputa. Ou seja, só o Bahia ficou de patinho feio aí, porque o Ceará e Fortaleza caíram juntos. Bizarro. O Vitória não foi para a Sul-Americana. Então, o Sport caiu junto também ali para a Série B. Então, todos eles vão disputar a Copa do Nordeste. Com certeza algum deles vai ser campeão, né? Eu acho. Só se tiver uma surpresa, como foi Confiança esse ano, chegar na final e conseguir ganhar. Ali pode ser um CRB também. O próprio CSA da vida pode bater ali também. Eu acho que os dois devem estar. Nem vi direito a tabela da Copa do Nordeste. Perdão se eu estiver errado. E é isso. O Bahia conseguiu eliminar a Fortaleza por 2-1 nas quartas, na Fonte Nova. Pela melhor campanha, o Bahia decidiu os 2 jogos em casa. E quando o Ceará foi no último lance, a gente jogando ali bem, não conseguia chegar muito. E quando a gente chegava, a gente não conseguia fazer gol. Quase o Bahia conseguiu levar o jogo para os pênaltis ali. Quase o Ceará consegue, perdão, levar o jogo para os pênaltis. E aí seria a loteria, o Bahia podia perder. Como foi para o CRB em 2024, que a gente caiu nos pênaltis dentro da Fonte Nova. CRB que foi vice-campeão para Fortaleza naquele ano. O Tricolor foi a última bola do jogo. E aí o cruzamento de Everton Ribeiro e o gol do nosso garoto jovem Thiago. Ele que foi para mim a revelação da temporada, né? Foi artilheiro da Copa do Nordeste, fez um hat-trick na final, jogando bem. O Brasileirão ajudou bastante. Claro, falhou no gol contra o Fluminense, primeiro gol, entregou aquele gol ali pro Ganso, mas é mais ou menos a tática do Ceni, né? Tocar para trás, chutão, não existe basicamente. Então ele tentou recuar, só que infelizmente o toque dele foi muito fraco e o Ganso fez o gol. Mas também não pode condenar o garoto por isso,
né? E a gente precisava ganhar o jogo. O empate não ajudaria de qualquer maneira a gente ir para a fase direta da Libertadores. Só vencendo o Fluminense e o Maracanã foi o que não aconteceu. Mas é isso. O Tricolor foi para a final, eliminando Fortaleza e Ceará, duas equipes tradicionais e grandes do Nordeste. Enfrentou Confiança, 9-1 no agregado, 4-1 fora e 5-0 em casa. Foi fácil? Foi. Mas isso não tira o mérito do time, não tira o mérito do título do Bahia, porque assim como o Vitória em 2003, o nosso rival ganhou em cima do Fluminense de Feira, tendo a Copa do Nordeste sem Bahia, sem nenhum time tradicional, só com times fracos, a gente podia também denegrir essa Copa do Nordeste deles, mas a gente não denegra. Eles se consideram também penta, mas são apenas tetracampeão do Nordeste. Bahia agora é a penta campeão do Nordeste, legítimo, venceu 2001, 2002, 2017, 21 e agora 25. Bom, já falamos das competições regionais e estaduais, falamos também do Brasileirão e da Libertadores, né? Quero falar rapidamente sobre a Sul-Americana, a gente não foi bem, a gente tinha como decidir em casa, tinha um jogador a mais ali durante o jogo, a gente não conseguiu nem fazer 1-0, nem levar a vantagem, e na volta o Bahia tava meio que cansado também, muitas competições, o Bahia tinha disputado o Campeonato Brasileiro ali contra o Fortaleza, acho, antes dessa decisão contra o América de Cali, acabou que tomou 2-0, foi eliminado, foi um vexame, foi, podia ter chegado um pouco mais longe, podia, porque se passasse pegaria o Fluminense, né? Poderia ser eliminado já pro Fluminense, poderia, como foi na Copa do Brasil. Mas como o Brasil eu vou falar agora. Mas o Bahia focou muito na Libertadores, focou muito nas outras competições. Eu também não vou criticar a eliminação da Sul-Americana, até porque naquela altura o Bahia ainda tinha Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão para ser disputado. Então, se classificasse, ia ter 4 competições e o Bahia já estava sofrendo com lesões naquele momento e precisaria, né, não ter muitas competições no calendário, porque não teria muitos jogadores ali para jogar direto, de terça, quinta, terça, sábado, quarta, domingo, na quinta, segunda. Então é muito pouco tempo ali, tipo 48 horas no máximo de diferenças. E falando da Copa do Brasil, o Tricolor teve a chance de ir para a semifinal pela primeira vez, mais uma vez bateu na trave. E dessa vez foi mais triste porque a gente saiu na frente, venceu 1-0 gol de Juba num passe sensacional do Jean Lucas, né? A gente tinha vantagem, mas foi pro Maracanã, jogamos acovardados. A gente ganhou o título da Copa do Nordeste no sábado, foi jogar na quarta contra o Fluminense e jogamos acovardados. Tentamos, o Rogério Ceni fez uma tática de retranca para fechar tudo, para segurar o placar, mas não era a tática certa. O Bahia devia ter mantido a sua mesma tática, tentado controlar as ações do jogo, como fez agora no último domingo. Perdeu, perdeu. Por vacilo foi. Mas o Bahia controlou o jogo até ali aos 30 do segundo tempo, jogando bem de igual para igual. Era o que devia ter feito na Copa do Brasil. O Tricolor não deu nem um chute a gol na Copa do Brasil, para se ter ideia de como foi pífia aquele jogo da eliminação do Bahia nas quartas de final, mais uma vez. Né? E aí, Michel Araújo também jogou tudo por água abaixo num pênalti bizarro, que ele abre os braços. Aí o Fluminense abre o placar, tira a vantagem que o Bahia já tinha, era de um gol, tirou a vantagem completamente. O Bahia teria que tentar sair pro jogo. Né? E aí depois o Thiago Silva, já aos 42, num cruzamento, ele que é bom de cabeça, a zaga vacilou, fez o segundo gol e aí acabou de vez. Porque nem pênalti teria, porque se tivesse pelo menos levado para os pênaltis, então teria aquela chance, né, de conseguir uma classificação ali nos pênaltis, né? Porque pênaltis, como eu falo, na minha opinião, é sorte. E galera, para encerrar, eu vou falar sobre a minha opinião. 2023, a chegada de Rogério Ceni foi no meio do Brasileirão. O Bahia termina o Brasileirão com 44 pontos, se salvando em 16º, como foi o Inter nesse ano. E dependia de resultados e aconteceu, o Bahia se salvou. Goleou o Galo por 4-1 e o Santos perdeu para o Fortaleza e foi rebaixado no lugar do Bahia. 2024, o Bahia teve uma reestruturação melhor, mandou embora alguns jogadores, emprestou outros, trouxe o Everton Ribeiro, que foi um pilar do time em 2024, trouxe também o Jean Lucas, no Santos rebaixado, foi um bom jogador, trouxe o Caio Alexandre, que foi vice-campeão da Sul-Americana com Fortaleza em 2023, veio para cá em 2024, e aí o time começou a ganhar liga. Veio o Lúcio Rodrigues no meio do ano, aí o time começou a melhorar um pouco mais, fez o primeiro turno arrasador em 2024, a gente lembra disso, né? E acabou que a gente foi para a Libertadores, para pré e depois foi para a fase de grupos esse ano. Foi um campeonato bom, razoavelmente bom. Ali começava a estruturação do Bahia, né? O que foi péssimo em 23, o que quase caía para a Série B em 23. Em 24 a gente conseguiu dar uma arrancada sensacional e terminar ali em oitavo e conseguir uma vaga na pré. Esse ano a gente teve chance de ir para a Libertadores direto? Teve. Teve jogos em mãos? Teve. A gente tinha chance de ter ganho do Fortaleza, né, em casa, perdemos. Tinha a chance ali de ganhar do Sport fora, perdemos, empatamos, perdão. Tinha a chance de ganhar do Juventude fora, na penúltima rodada a gente saiu ganhando, jogando bem, em uma falha, toma um empate, e depois no último lance tem uma bola, ele, o goleiro caído, o Gilberto, ele o gol aberto, tinha só o zagueiro na frente, era só ele cavar, que era gol, ele chutou em cima do zagueiro e perdeu a chance.
Então foram jogos que o Bahia perdeu pontos. A gente não foi para a Libertadores direto porque perdeu para o Fluminense. Claro que era o confronto direto, sim, mas era mais difícil. Era bem mais fácil você ganhar do Juventude fora, era bem mais fácil você ganhar do Fortaleza em casa, do que você ter que ganhar do Fluminense no Maracanã na última rodada ali para conseguir uma vaga direta. Então, foram vacilos, foram. Né? Assim como em outros anos acontece. E a gente, opinião minha, o que eu espero é isso. Melhora nisso. Tem decisão, tem jogo, tenta ganhar o jogo. Se o jogo é mais fácil, teoricamente, é contra times que estão lá embaixo, tenta ganhar de todo mundo que está lá embaixo. Pontos fazem falta no final, como foi ano passado e como foi esse ano. Mas não tenho que criticar muito nessa temporada, a gente evoluiu muito e a cada temporada a gente vai escalando, né, grandes patamares. E isso é o que a gente espera. Né? Eu espero que o Bahia consiga novamente ir para uma Libertadores ali, para uma fase de grupos, consiga, quem sabe, ir para uma oitavas de final, passar de fase de grupos, chegar nas oitavas pelo menos. Né? Se não conseguir, ir para uma Sul-Americana e tentar chegar na final, porque não é impossível na Sul-Americana. Eu espero também, aqui já estou botando o que eu almejo para o Bahia na temporada que vem, que a gente termine entre os 6 do Brasileirão, tente cada ano escalar uma vaga ali, escalar um lugar, uma posição. Se em 24 terminamos oitavo, 23 e 25 em sétimo, vamos tentar terminar em sexto, em 26. Né? Vamos para cima, dá para terminar. Baiano vai ser tiro curto, só jogo de ida na fase mata-mata, só jogo único. Na fase de grupos, de pontos corridos, é todo mundo contra todo mundo, então o Bahia tem que jogar, né, para tentar vencer, mas vai jogar com o time reserva por causa das competições que tem. Copa do Brasil é tentar chegar na semifinal. A gente só vai entrar a partir da terceira fase porque fomos para a Libertadores, né, tem isso também. Então a gente tem que tentar chegar na semifinal, tem que tentar quebrar esse tabu, chegar longe. E Copa do Nordeste a gente não vai disputar. Então, espero que a gente pelo menos ganhe o Baiano para ter um título no ano. Espero que a gente chegue longe na Libertadores e na Copa do Brasil. E espero que a gente termine uma boa posição no Brasileirão. Mas eu espero principalmente que a gente chegue longe na Copa do Brasil. Mais do que na Libertadores, que a gente sabe que é uma competição muito mais chata e muito mais difícil. Mas vai que dá certo nas duas. E é o que eu espero. Notas da temporada, melhor jogador para mim foi o Juba. O Jean Lucas teve uma boa temporada ali até metade do ano, depois caiu assim como o ano passado, mas ele foi um jogador essencial, assim como o Caio Alexandre, que se lesionou, foi essencial. Everton Ribeiro nem se fala, craque de bola, mesmo com a idade que tem, mesmo com tudo que aconteceu com ele, ele continua sendo um bom jogador. E para mim o Juba ganha nessa temporada, não só pela convocação para a seleção, que foi mérito dele, que ele mereceu demais, mas também porque ele jogou muito. É um jogador que é lateral, que fez muito mais gols ali que atacantes do Brasileirão, se você for botar em conta. Acho que ele fez 7 a 8 gols no Brasileirão, deu umas 5, 6 assistências, ou seja, participou em mais ou menos 15 gols ali do Bahia no Brasileirão. Ou seja, foi um jogador essencial e ele jogando como lateral. E além disso, melhorou muito sua marcação, ajudou muito o Bahia, chega muito bem, tem um chute bom de fora da área. Para mim, o Juba foi o melhor jogador da temporada, junto com o Everton Ribeiro, para não tirar o mérito também do nosso querido Everton Ribeiro. Pior jogador da temporada para mim foi o Rezende, né? Mais um ano mal. Ele tenta melhorar um pouco, ele tenta jogar bem, mas infelizmente eu acho que a Série A é muito para ele. Né? Ele fez parte do elenco que subiu da Série B, assim como o Danilo Fernandes, que se aposentou essa temporada, agora no último jogo em casa contra o Sport. Para mim já tem que vazar o Rezende, assim como outros aí que tem que ir embora também. Cauli, na minha opinião, foi muito essencial para o Bahia não cair em 2023, mas não tem mais espaço no Bahia, tem que tentar ir embora também. Né? Eu acho que não devia ter renovado com o Nestor, mas o Nestor fez uma temporada razoavelmente também boa, não foi ruim. Michel Araújo para mim também tem que tentar vazar. Se quiser continuar, é só essa temporada. Vê se dá certo. Se não der, manda embora. E tem que ter reforços pontuais. Para mim, a promessa, né, a grande novidade foi o Thiago, sem sombra de dúvidas. Chegou, buscou seu lugar, buscou seu espaço e quando tinha chances fazia os gols, ajudou a equipe a pegar um título da Copa do Nordeste, fez o gol na semifinal na classificação, fez o hat-trick na final, foi o artilheiro da competição pelo Bahia. Então, isso foi muito importante para ele. Jogou muito bem também no Brasileirão nesse segundo turno. E é isso. Temporada do Bahia finalizada, 2 títulos. Isso não aconteceu desde 2001, ganhar a Copa do Nordeste e Baiano no mesmo ano. Parabéns. A única coisa ruim ali mesmo foi não ter passado de fase na Libertadores, porque dava. Mas a gente também não critica. Copa do Brasil também dava, ficou aquele gostinho de podia, né? Mas Brasileirão a gente foi muito bem, não tenho que criticar. Teve vacilos, como eu falei, teve, mas não tenho que criticar. Sexto lugar, 60 pontos. Sétimo lugar, perdão, 60 pontos. Saldo positivo de 4 gols, fez 50, tomou os 46. Ganhamos 17 jogos, ou foi 18 jogos, né? Acho que foi 17. Desses 17, 14 foram em casa, né? Então, foi uma campanha maravilhosa do Bahia. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Bora, Bahia.